A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Mais um programa da Voz dos Açores, na SMTV, a partir dos estúdios em Ponta Delgada. Em discurso direto vamos ter connosco o Dr. António Carlos Moacho, médico dentista com um currículo vasto e internacional que muito nos orgulha. Bem-vindo aqui aos estúdios da SMTV. Aqui estamos nós para ouvir mais uma voz açoriana, apesar de ter nascido em Santarém. Não, na verdade nasci em Lisboa, mas a minha infância e a minha adolescência, até ter ido para a faculdade, foi efetivamente em Santarém. Então é alfacinha de nascimento, vive em Santarém, mas com uma mãe açoriana. Com uma mãe açoriana. Por isso é que está aqui nos Açores neste momento. Veio cá fazer o quê? Venho todos os anos passar aqui as festas com a minha família. Na verdade venho na altura do Natal e venho também na altura do verão. É uma coisa que faço efetivamente muita questão em passar aqui. Então as referências familiares ainda são muito fortes e ainda se justifica vir aqui aos Açores? Ou isso é um projeto para manter ao longo da vida? Claro que sim. Então este amor é intenso? É muito grande, é um amor muito grande. Então, como é que decidir para a dentária? Quais foram as suas opções? Sempre gostou de ser médico? Ou médico dentista surge assim por acaso? Não, sabe que na verdade, diz a minha mãe, eu confesso que não me recordo, mas quando eu era pequeno sempre gostei muito de ir ao dentista. E pareceu-me sempre uma coisa muito natural. E então, quando foi a altura de decidir realmente o que é que eu gostaria de ser, esta hipótese veio-me à cabeça e foi uma hipótese muito querida. E nunca abandonei esta hipótese, portanto, sempre quis ser médico dentista. Mas isso trata-se de uma área bastante exigente, não é? Em termos do conhecimento e do acompanhamento das novas tecnologias, não é propriamente algo que se aprenda na universidade e que se pare por ali porque já se sabe tudo. Sim, é uma área que está em constante evolução e, portanto, um médico dentista que queira estar a par tem que estar sempre a fazer formações de forma também a poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível, não é? E foi isso que aconteceu com o Dr. António Carlos. Faz a sua formação inicial em Lisboa. Em que universidade? Na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Mas faz depois um conjunto vasto de formações noutras partes do globo, como por exemplo... Fiz formação no Brasil. Em que cidade do Brasil? Em Campinas, Estado de São Paulo. Fiz também formação em Londres e nos Estados Unidos. E o que foi que adveio dessa pluralidade de situações formativas? O que foi que aprendeu mais? Sabe que, em primeiro lugar, Portugal tem uma das melhores medicinas dentárias do mundo. Isto é um facto ineguável. Mas é óbvio que sempre que uma pessoa vai lá para fora também aprende um bocado na medida em que percebe o que é que se faz lá fora e, portanto, houve também muito conhecimento que trouxe das formações que fiz lá fora. Mas esteve nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Onde é que aprendeu algo dentro da sua especialidade, mas mais longe da sua formação? Onde é que conseguiu fazer essas aprendizagens mais inovadoras e que têm a ver com a sua prática atual? Eu diria talvez em que país? Os Estados Unidos, até porque quando fui para o Brasil e quando fui para Londres, fui fazer formações muito específicas já dentro da minha área. Quando estive nos Estados Unidos, foi um bocadinho fora da minha área, apesar de também muito importante para aquilo que eu fazia na minha prática clínica, mas foi talvez o sítio onde eu consegui trazer mais e diferente para aquilo que eu fazia. Quando termina a sua licenciatura, ou se calhar depois destas formações, torna-se docente da sua faculdade. Sim. Foi convidado para ser docente. Sim. E como é que foi essa relação de passar de aluno para professor? É estranho, mas foi uma experiência muito gratificante. Poder passar de um lado para o outro e eu acho que também foi muito importante
porque, como foi uma coisa relativamente recente, a passagem de aluno para professor, eu acho que também consegui estar mais próximo dos alunos, porque a verdade é que, muito recentemente, era eu que estava do outro lado e, portanto, aquilo que era na minha altura as minhas dificuldades, eu sabia que também seriam as dificuldades dos alunos, então tentava sempre chegar mais próximo. E na faculdade já foi um aluno muito interventivo, organizando congressos internacionais. Sim. E isso, de alguma forma, também o popularizou? Não. Dentro do grupo estudantil? Não, mas quer dizer, deu-me estaleca para fazer outro tipo de intervenções, mas não me parece que a palavra certa seja popularizou. E sai da universidade, onde eventualmente poderia ter um projeto lindíssimo de vida, e vai para a China. Em que circunstâncias é que surge esse projeto na China e o que é que lá fez? Sim, na verdade, eu nessa altura estava na faculdade e estava a pensar começar o meu doutoramento. Aliás, essa foi a razão pela qual eu fui para os Estados Unidos. Mas, entretanto, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar e, entretanto, surgiu-me este projeto de ir para a China e foi um momento difícil. A decisão foi realmente difícil, continuar a minha vida académica, que era uma coisa que também me dava muito prazer, ou ter uma experiência completamente diferente daquilo que eu já alguma vez tinha tido. E passado este tempo, valeu a pena ter ido para a China e ter Claro abdicado? Claro que sim. Valeu? Claro que sim, E porquê? Tenho muitas saudades da vida académica e de ensinar, mas foi uma experiência absolutamente enriquecedora, foi fantástica. Eu imagino completamente diferente. Sim. A todos os níveis. Muito. Então o que foi que mais o marcou? Eu acho Na China? Eu acho que todas as pessoas que viajam Deviam ir à China. Não, isso sem dúvida. É um país, eu costumo dizer que é um país no nosso mundo, mas que é outro mundo. Mas eu acho que as pessoas que viajam ficam mais ricas interiormente, seja na China ou seja do outro lado qualquer. Conhecer pessoas que têm uma cultura completamente diferente da nossa, um estilo de vida, uma fé completamente diferente da nossa, eu acho que traz-nos muito e traz-nos uma coisa que é muito importante, que é a compaixão pelo ser humano. Eu acho que percebendo e conhecendo e vivendo estas experiências, eu acho que a pessoa fica diferente. Quem Então viaja ligou-se fica ao diferente. povo chinês? Sim, a minha segunda família. É a segunda A minha casa. família. E como é que foi chegar lá? Com casas completamente diferentes, imagino eu. Não, por acaso a casa na sua até... composição. Não, a casa até era muito parecida. Era muito ocidental? Era. Não era uma casa... Porque também era uma casa já preparada para a nossa ida. Não é? Muito bem. Mas em termos de casa não era muito diferente. Agora, E a comida? Foi uma questão pacífica ou não? Porque não, nada, aliás. Eu creio que a comida deve ser um choque cultural. Não, aliás, até que nós a primeira vez quando chegámos, a primeira vez que sentimos necessidade de ir a um supermercado ou fazer algumas compras, foi logo no dia seguinte, tínhamos muito pouca coisa em casa, e nós fomos a um mini mercado típico chinês, não era um grande supermercado, digamos assim. E então foi muito engraçado porque nós chegámos a um ponto em que aquilo, eram tudo, digamos assim, latas com os caracteres chineses sem imagens nenhumas. E portanto nós estávamos ali, eu e a minha namorada, que foi comigo, estávamos que também ali, é médica dentista? também é médica dentista, sim. E estávamos ali completamente perdidos e tanto podíamos estar a comprar salsichas como comida para cão. Nós não fazíamos a menor ideia o que é que estávamos a comprar. E, portanto, foi muito engraçado. Mas com o passar dos anos, vocês Claro, já podiam ir àquele mini mercado e já sabiam? Acho que voltámos lá 2 ou 3 vezes, só mesmo para desenrascar. Pois, entretanto, felizmente, encontramos um supermercado mais internacional e aí acabámos sempre... E há lá de tudo? A pessoa não sente falta de nada? Quer dizer, sente falta de muita Há coisa. bacalhau? Por exemplo? Porque... Salgado. Porque a minha namorada trazia.
Levava, aliás. Muito bem, muito bem. Mas vocês vão no âmbito de um projeto profissional da Maló, não é? Das clínicas Maló. Sim. Foram lá fazer o quê? O António Carlos foi fazer o quê? Sim, faz parte do projeto de expansão internacional da empresa onde eu trabalho e, no fundo, nós fomos lá para ajudar os chineses a inteirar-se dos protocolos que nós utilizamos em Portugal e no resto do mundo. E, portanto, nós fomos lá com uma missão quase, digamos, formativa para... Mas para numa perspectiva pedagógica de ensinar a gerir e como proceder nos tratamentos? Sim, mais a nível clínico, até porque depois... lá está, como existe um departamento de expansão internacional, a parte de gestão acabava a ser também, ou ter um bocado também o apoio do departamento de expansão internacional, que é cá em Portugal. Portanto, era mais a nível clínico agora, obviamente. E com quem é que faziam essa abordagem mais pedagógica? Com médicos dentistas formados na China? Sim. Os protocolos são muito diferentes? São. E a China precisa de uma política de higiene oral? É algo novo ou já tinha? Ou já tem? A China é um país de muitos contrastes, não é? É óbvio que não posso dizer, até porque em termos de cultura é muito diferente, não posso dizer que os meios de higiene oral ou as técnicas de higiene oral, elas serão iguais para todo o mundo, mas efetivamente parece-me que é um país que ainda talvez esteja um bocadinho atrás nessas políticas, mas certamente... Portugal também não é modelo nenhum de políticas de higiene oral. Não, sabe, já existe algum programa? Sim, eu acho que Portugal, oficial? Sim, eu acho que Portugal está a dar passos muito importantes nesse aspecto. É óbvio que, eu acho que toda a gente sabe, que Portugal nunca teve... Bem, também não quer dizer as coisas assim, mas a cultura de saúde oral em Portugal sempre esteve num nível médio. Efetivamente... Não, junto ao povo. O povo, ainda há poucas décadas, tinha problemas gravíssimos. As pessoas perdiam os dentes todos, não havia acesso a dentistas, os dentistas já eram... Sim, claro, quer dizer... Estamos a falar de escassas décadas atrás. Sim, exatamente. Mas os jovens hoje em dia, as crianças e os jovens já têm acesso a outros recursos. Já. Têm sido implementadas políticas que eu acho que têm sido muito importantes nesse aspecto, mas também a própria internacionalização que é vista no mundo inteiro com as redes sociais e com a internet também veio trazer mais vontade das pessoas de estarem bonitas, de terem dentes para poder mastigar e, portanto, eu acho que o paradigma tem-se alterado muito nos últimos anos. E dentes saudáveis, dentes bons, é um grande contributo para a saúde. Não é só uma questão de beleza. Claro, eu costumo dizer a todos os meus pacientes, tudo aquilo que não for bem mastigado na boca não é depois bem digerido e absorvido pelo resto do sistema. E, portanto, nós não estamos a falar de um problema de saúde bucal, estamos a falar de um problema de saúde geral. A falta de dentes é um problema de saúde geral. E há até doenças graves que podem acontecer se a pessoa não tiver uma higiene regular, claro, sim, controlada, já se chegou a essa conclusão. Sim, hoje em dia já há vários estudos que demonstram, por exemplo, uma relação entre a doença periodontal, que no fundo é a doença dos tecidos periodontais, que é o osso, a gengiva, o ligamento periodontal. Já existe uma relação entre essa doença e, por exemplo, problemas cardiovasculares. Uau, isso é gravíssimo, não? E como é que a gente faz então a prevenção? Quais são os conselhos que o António Carlos dá em clínica? Quer dizer, eu acho que o mais importante é a pessoa poder fazer e conseguir fazer uma boa higiene oral em casa. Isso é muito importante. Agora, isto pressupõe o quê? Exatamente. Ninguém foi ensinado a fazer uma boa higiene oral, não é? Portanto, e aí é um papel que o médico dentista deve ter, realmente, é ensinar as pessoas a fazer uma boa higiene oral. E uma boa higiene oral passa por utilizar a escova correta, passa por utilizar a técnica de escovagem correta e passa por usar também meios de remoção
complementares, como por exemplo o fio dentário, ou o escovilhão, ou um elixir. Portanto, tudo isto faz parte de uma correta higiene oral. Eu costumo dizer que ter uma boa higiene oral é muito fácil, só que é muito difícil ao mesmo tempo, porque é chato as pessoas estarem ali 2 minutos a escovar, depois ainda terem que passar o fio dentário, depois ainda terem que bruxar. E aqueles equipamentos que têm aqueles fluxos de água para limpar, Sim, para remover sim. partículas, são aconselháveis também? Sim, eu sou Um género de um chuveirinho? Sim, eu sou um acérrimo defensor deste tipo de tecnologia que pode realmente melhorar a higiene oral. Ou seja, se calhar em vez de estarmos a falar de uma escova manual, digamos assim, ao fazer o upgrade para uma escova elétrica, a pessoa vai ganhar muito mais do que se fizer uma simples escovagem com uma escova manual. E deve-se lavar os dentes quantas vezes por dia? Eu diria que o ideal seriam 3 vezes. Come-se e lava-se, é? É Sim, mais ou menos esse raciocínio? Sim, a seguir às grandes refeições, a seguir ao pequeno almoço, idealmente a seguir ao almoço, mas aí já sabemos que com a vida da pessoa que está no trabalho, não tem a escova lá, já pode ser mais difícil, e depois antes de deitar. Isso, essencialmente, estas 3 vezes são muito importantes. Sendo que, e também sabendo da dificuldade e da rotina que as pessoas têm, estes meios que eu estava a falar, estes meios complementares, talvez façam sentido só uma vez por dia, à noite, quando a pessoa vai dormir. Agora, Porque é óbvio que isso depois também tem que ser onde- adequado a cada caso, não é? Pois, e falou aí de técnicas de utilização de escova, conforme a situação e o estado dos dentes, podem ser propostas Sim. formas diferentes de escovar os dentes, é? Sim, por exemplo, quem tem uma doença periodontal, se calhar deve lavar de uma maneira diferente de quem não tem esta doença. Menos brusca, talvez, menos... Sim, essa é uma das grandes vantagens, por exemplo, das escovas elétricas. Alguns modelos de escovas elétricas hoje em dia já têm um sensor de pressão. O que significa que se a pessoa estiver a fazer muita força, aquilo lança uma luzinha vermelha e, eventualmente, até se a pessoa fizer muita força, aquilo para. E, portanto, nesse aspecto, protege também a gengiva contra o trauma de escovagem, que é uma das razões, por exemplo, para haver recessões gengivais, ou seja, para a gengiva ficar um bocadinho mais baixa, mais pequena. E para subir ou para descer? Depois, para subir ou para descer. E, portanto, Mas isso acontece com a idade ou é evitável? não, é assim, acontece também, de certa medida, com a idade, mas a verdade é que a maior parte das recessões gengivais que nós vemos tem uma causa para além da idade. Muitas vezes pode ser trauma da escovagem, também pode ter a ver também com a oclusão, ou seja, com a forma como os dentes batem uns nos outros. Podem não estar a bater da maneira correta e podem, por exemplo, estar a bater mais num lado do que no outro e, portanto, está a sobrecarregar esse lado. Ou pode ter a ver também com alguma parafunção, aquelas pessoas que rangem os dentes durante a noite, isso pode também exercer ali algumas forças. Bruxismo, não é? O bruxismo, exatamente. E a que é que se deve o bruxismo? É uma questão de ansiedade? Há pessoas que realmente ficam a ranger os dentes. Sim, durante a noite. há dois tipos de bruxismo. Há o bruxismo cêntrico, que é mais frequente, ou o bruxismo de vigília, que é mais frequente quando a pessoa está acordada, e esse caracteriza-se mais pelo apertar dos dentes. E assim está muito associado a pessoas com uma personalidade ansiosa, nervosa ou sujeitas a muito stress, porque efetivamente uma das formas preferenciais do nosso corpo de exteriorizar o stress é através da contração muscular e portanto no corpo todo, inclusive aqui nesta área. E portanto esse bruxismo está muito associado com essas pessoas. Depois temos outro tipo de bruxismo, que é o bruxismo do sono ou o bruxismo excêntrico, sim, noturno, e aí também já não está tão associado ao stress, já tem a ver com umas alterações aqui no nosso sistema, em que efetivamente há várias alterações a nível respiratório, a nível cardíaco,
E uma das alterações também é uma maior cinética dos músculos mandibulares. E isso leva também a um desgaste dos próprios dentes, não é? Do esmalte, os dentes devem perder alguma dimensão, Sim. com essa insistência, não é? Com Claro. com este roçar dos dentes nos Sim, outros. esse é um dos sinais mais evidentes do bruxismo do sono, é realmente a perda ou o desgaste de dentário. Obviamente. Mas vamos tem voltar outros. então aqui à China, Sim, porque sim. depois da China veio o convite para vir para Portugal, Sim. para o Porto, Sim. para a área metropolitana do Porto, para dirigir uma clínica Maló, não é? Sim, fui Como é que convidado. está a evoluir esse projeto? Eu acho que está a correr muito bem. É que a Maló tem níveis de exigência muito elevados junto dos seus funcionários, creio eu. Felizmente. Felizmente. Eu costumo dizer que ninguém constrói um império como o Dr. Paulo Maló construiu e a sua equipa, se não houver um nível de exigência e um nível de qualidade muito elevado. E as pessoas procuram o quê? Hoje em dia, qual é o grosso das solicitações quando as pessoas vão a uma clínica dentária? O que é que procuram? São mais cáries, mais reconstituições? Anda-se muito à volta do implante hoje em dia? Como é que é? Eu acho que o paradigma hoje em dia é restabelecer a função. E, portanto, isso gira ou faz girar muita coisa. Ou seja, restabelecer a função significa o quê? Em primeiro lugar, significa restabelecer a saúde oral, ou seja, tratamento de cáries ou outro tipo de infecções que existam dentro da boca. E depois também a substituição dos dentes perdidos. E hoje em dia, para a maior parte dos casos, sem dúvida que o implante dentário é a melhor opção que existe. Há uns anos atrás usava-se muito chumbo para as cáries. Hoje em dia já se percebeu que isso não é muito saudável. Pode até contribuir para algumas situações não sei se de cancro, mas alguma intoxicação que advém daí. Hoje em dia já não se utiliza o chumbo, pois não? Já-se mais na porcelana. Sim. Quais são as grandes matérias-primas da vossa arte? Sim, quer dizer, realmente o chumbo ou a amálgama dentária hoje em dia já não é muito usada, apesar de, na minha opinião, ser um material de restauração fantástico. Mas mesmo com aquele preto que ficava na boca? Sim, essa foi uma das razões pela qual ele deixou de ser usado, pela razão estética e também porque não é, hoje em dia existem técnicas mais minimamente invasivas e esse é o caminho da medicina dentária hoje em dia. Então o problema não era causar doenças graves, como alguém quis fazer entender? Existem estudos que podem parecer haver essa relação. Mas não são conclusivos. Há opiniões díspares relativamente a isso. Sim. Eu pessoalmente não acho que seja um material assim tão mau como quiseram fazer pintar, mas... E as amálgamas que estão a ser utilizadas hoje em dia são seguras? Não, hoje em dia praticamente são muito poucos os casos, ou são muito poucas as indicações que nós utilizamos. Efetivamente ele caiu em desuso pela razão estética e justamente porque ao fazermos uma amálgama dentária precisamos de desgastar mais dente do que se calhar com as técnicas que temos hoje em dia. E como nós não gostamos de desgastar dentes desnecessariamente, acabamos também por deixar de usar. Portanto, eu diria que foram essas duas principais razões para deixarmos de usar a amálgama dentária. É a estética e ser mais invasivo do que aquilo que realmente E aquelas ser. situações de que tanto se fala, de que de um dia para o outro a pessoa reconstitui a boca toda, entra numa clínica, retira os dentes estragados que tem, repõe outros, sai com uma boca nova, com um sorriso renovado. Isso é verdade? Aliás, foi o Dr. Paulo Maló que desenvolveu, o Dr. Paulo Maló e a equipa dele, na altura, desenvolveu esta técnica há 20 anos atrás, que consiste basicamente em colocar implantes e no mesmo dia fazer uma prótese
colocada em cima desses implantes. E, portanto, é verdade, a pessoa... Mas já não é a prótese final. Não é a prótese final, é uma prótese provisória. Mas sai com a boca Sim, o paciente, restaurada. vamos imaginar, o paciente entra de manhã na clínica sem dentes, ou eventualmente com dentes, mas que nós consideramos que estão perdidos, tiramos os dentes, colocamos os implantes e no final da tarde, no final do dia, sai já com 2 próteses fixas sobre os implantes. Mas isso significa que a clínica tem profissionais que estão ali a fazer os dentes também, não é? Essas próteses. Sim. Existe essa combinatória. Sim. Para que isso seja possível, porque se ficassem à espera desse trabalho de outra empresa... Não, nós temos laboratórios dentro das nossas próprias clínicas, portanto, existe uma relação muito íntima entre o laboratório e a parte médica. Estão espalhados nos 5 continentes? Estamos espalhados nos 5 ou continentes. Isso ainda é um projeto em evolução? Não. Já Aliás, estão? Já estamos. A Clínica Maló, a Maló Clinic, é a rede de clínicas dentárias, a maior rede de clínicas dentárias no mundo inteiro. No mundo inteiro, sim. E o António Carlos esteve em 2 cidades na China. Que cidades foram essas? Sim, estive em Xangai, mas estive durante pouco tempo e depois mudámos para outra cidade, que é Qingdao. Não sei se a pronúncia é assim, mas... Está lá perto. Talvez esteja. E pronto, e aí foi aí que ficámos a maior parte do tempo que tivemos na China. E as cidades são diferentes entre si ou há um padrão não, existe, que se vai mantendo ao longo das cidades? Sim, existe um padrão, mas a verdade é que Xangai e Pequim já são diferentes das outras. Xangai é muito internacional, enquanto que Pequim, eu acho Pequim uma cidade lindíssima. Mas culturalmente falando? Sim, porque tem uma componente internacional muito grande, mas ao mesmo tempo ainda conserva aquela China tradicional, a China milenar. Portanto, existe ali uma antítese na mesma cidade. É muito engraçado. É mas uma antítese que vive bem? Que vive bem, sim. As duas vertentes, sim, ou essa sim. pluralidade, sim. vivem em harmonia. Sim. E nós sentimos nessas grandes cidades a pressão populacional desse país. Sim. Há realmente muita gente a circular em simultâneo. Aquilo que se vê nos filmes é verdade. É. Sem dúvida alguma. Mas é isso que também torna depois a experiência também mais rica ainda, não é? Mas quando o António Carlos chega à China, em situação de trabalho, já lá tinha estado em viagem recreativa, de férias, porque já tinha visitado um conjunto vastíssimo de países da Ásia e pelo mundo fora. Que países são esses por onde já andou? Felizmente, já tive a oportunidade de visitar alguns países. Nomeadamente? Na Europa visitei praticamente todos, excetuando alguns países nórdicos. De resto, creio já ter estado praticamente em todos. Depois estive na Índia, estive no Dubai, estive na Malásia, Tailândia, Laos, Vietnã, China, Hong Kong e Macau. Japão, talvez? Japão, Filipinas, Singapura, Austrália. Meu Deus, isso é impressionante, hein? Ainda estou a faltar mais. Só está faltando ir ao continente africano, creio eu. Sim, o continente africano nunca fui, com muita pena. E projetos? De viagens? De viagens, claro. Você viaja tanto. Eu estou Tenho a crer muitos. que a viagem está no seu ADN. Sim, sem dúvida. Aliás, um projeto próximo, que me é muito querido, mas que a minha condição física ainda não me permitiu, é subir o Kilimanjaro. Tenho este sonho de subir o Kilimanjaro. Não sei, vamos ver. Tenho que passar mais tempo no ginásio. Estou em crer que um sonho neste tipo de pessoa tem que ser algo a concretizar brevemente. Mas a formação física precisa de ser trabalhada, não é? No meu caso, precisa ser muita. É preciso fogo. E como é que estão então as coisas lá pelo Porto? Não há muito tempo para exercício físico?
Não, é assim, eu tento ir ao ginásio 4 vezes por semana. Vou logo de manhãzinha, antes de começar o trabalho, vou ao ginásio. Mas não é suficiente para subir eu tento ir, nem sempre consigo ir. desafiadora. Não é, por enquanto ainda não foi o suficiente. Não, ainda não me sinto em condições para isso. Haverá algum projeto para vir aos Açores? Da Clínica Maló, já que internacionalizamos tanto esta nossa conversa? Temos ou não temos um projeto para vir até aos Açores? Sim, eu acho que fará certamente parte do projeto de expansão nacional de uma clínica nos Açores. Estou certo que isso poderá acontecer a curto prazo. Mas essas são boas notícias, o nosso tempo já acabou. Ficamos aqui à conversa com o médico e dentista António Carlos Moacho, que trouxe novidades, e vamos falar também desta vida inspiradora que se vai construindo com viagens, com novos desafios profissionais, e isto é muito interessante para os jovens também terem essa coragem de avançar e de fazerem cada vez melhor. Eu agradeço aqui ao Dr. António Carlos a sua vinda ao nosso programa. Saúde a todos os nossos telespectadores, todas as nossas telespectadoras, e não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.